Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. O texto diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Jó era pai de 7 filhos. Era pai de 3 filhas. Guarde isso. Homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Aí, no verso de número 8, vamos ler a partir do verso 6, 7, 8. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: observou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Preste atenção, que quem está dando testemunho deste pai não é o vizinho, não é a vizinha, não é o cunhado, não é um filho, não é o genro. Quem está dando testemunho deste pai é o próprio Deus. O Deus que nos conhece por dentro e por fora. O Deus que nos conhece e nos vê aonde ninguém mais vê. Este é o homem do qual Deus está dando testemunho. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. A palavra irrepreensível quer dizer aquele que não dá motivo para ser repreendido. Aquele que não dá motivo para ser repreendido. Irrepreensível. Íntegro. Íntegro vem de inteiro. Jó era o mesmo em casa, o mesmo no comércio, o mesmo entre seus amigos, o mesmo. Jó era o mesmo, ele era inteiro, homem que teme a Deus e evita o mal. Todo filho precisa de um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com palavras. Todo filho precisa de uma mãe, precisa de um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Porque não é difícil verbalizar a mensagem, difícil é ser a mensagem. Não é difícil transmitir ensinamentos. O grande desafio é ser o ensinamento que se transmite. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 6. A palavra do Senhor diz assim, olha, verso de número... Deixa eu colocar aqui numa versão que eu gosto mais... capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do verso de número 3. Ouve, pois, ó Israel, Deuteronômio 6 e 3,
e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teu pai. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Preste atenção, papai, preste atenção, mamãe. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está falando com os pais. Deus dá uma palavra para Moisés transmitir para os pais lá em Israel. E a palavra é, estas palavras que hoje te ordeno, o que foi dito antes, primeiro de tudo, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Depois você vai inculcar, colocar na cuca dos teus filhos. Então, escute isso, por favor. Antes que você veja isto nos teus filhos, precisa estar em você. Eu não posso querer colocar nos meus filhos aquilo que ainda não está em mim. Eu não posso exigir dos meus filhos aquilo que eles não enxergam em mim. Estas palavras que hoje te ordeno, primeiro, precisa estar em você, no teu coração, interiorizado, na sua mente. Depois você vai inculcar, aí você vai colocar nos seus filhos. É muito simples. Por exemplo, quantos querem filhos apaixonados por Jesus? Levante a mão assim, por favor. Você é um apaixonado por Jesus? Quantos querem filhos apaixonados pela palavra? Levante a mão assim, por favor. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Quanto você lê da palavra diariamente? Qual foi a última vez que os filhos pegaram papai e mamãe sentados à mesa lendo a Bíblia juntos? Meu filho e minha nora têm um hábito muito bonito de ler o livro de Salmos e orar os Salmos todo dia, juntos. Qual foi a última vez que os teus filhos pegaram você ajoelhado, com a Bíblia aberta, meditando e orando a palavra? Qual foi a última vez? O que Deus está dizendo para os pais é: dificilmente você vai colocar nos filhos o que você ainda não colocou em você mesmo. Dificilmente você vai passar para os filhos aquilo que os filhos não enxergam em você. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, quantos querem aqui filhos dizimistas, fiéis ao Senhor? Levante a mão. Você é um dizimista fiel? Quantos querem filhos generosos e solidários? Diga amém. Você é um generoso e solidário? Os nossos filhos reproduzem o nosso padrão de comportamento. Os nossos filhos reproduzem o nosso padrão de comportamento. Eu fico imaginando José do Egito conversando com os seus filhos, Manassés e Efraim. Fico imaginando eles um dia sentados em algum lugar em casa, e ele dizendo aos filhos assim: deixa eu contar para vocês uma experiência que o papai teve. Quando o papai era servo, escravo livre, mordomo na casa do senhor Potifar, chefe da guarda de Faraó, a esposa de Potifar se apaixonou por mim, mesmo sem eu nunca ter dado trela para ela. E um dia, quando eu cheguei para trabalhar, ela tinha dado folga para todos os outros servos, escravos,
E ela então me encurralou. E a primeira vez ela só falou: deita-te comigo, Zezinho. E eu disse a ela: jamais eu cometeria tamanho pecado contra Deus e seria desleal ao meu patrão. Numa outra vez, filhos, ela não se contentando com o meu não, da outra vez realmente ela deu folga para todo mundo, só estava eu na casa, e ela me agarrou, e foi necessário que eu então fugisse. E eu saí correndo, e ela ficou com uma roupa minha. Ela me agarrou, eu me desvencilhei daquela capa, e ela ficou com a capa, e quando o Potifar chegou, ela me caluniou, dizendo que eu havia tentado estuprá-la, e o que eu ganhei de forma injusta foi uma prisão. Eu fico imaginando José dizendo assim: filhos, me copiem, me imitem, assim como vocês nunca ouviram falar que o pai traiu sua mãe, vivam desta forma. Eu estou dando exemplo para vocês. Depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, para a igreja que estava em Coríntios, cujos membros eram também seus filhos espirituais, de certa forma, ele disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu me lembro que o meu pai, eu conheci homem santo, mais do que o meu pai não. Eu conheci homem íntegro, mais do que o meu pai não. O meu pai era de uma integridade impressionante. Meu pai dizia para mim: Josué, a sua palavra precisa valer mais do que a sua assinatura. Depois que você empenhar a sua palavra, perca tudo, mas não perca sua honra, sua moral, sua dignidade. Eu me lembro um dia, no aniversário do meu pai, toda a igreja reunida, ele era pastor presidente daquela igreja, e ele então abre esse texto e diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele disse a toda a igreja e a minha família que lá estava: podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus. Esse é um homem que não mente. Esse é um homem que não defrauda. Esse é um homem que não engana. Esse é um homem que é inteiro. Ele é o mesmo quando está em público, é o mesmo quando está sozinho diante de um computador ou no banheiro com o seu celular. Ele é o mesmo. Ele não é partido, ele não é camaleão que de acordo com o ambiente ele muda de cor. Ele é íntegro, e ele é um homem à semelhança como Jó, que nesse encontro com Deus, o próprio Deus desafia Satanás: você viu o meu servo Jó? Porque não tem como você enganar o mundo espiritual. O mundo espiritual está lá no restaurante, mas está lá no motel também. O mundo espiritual está aqui na igreja, mas está lá no seu quarto, quando você está sozinho com o seu computador, vendo aquilo que não deve. E esta é uma pergunta que eu preciso me fazer: se Deus tivesse um encontro com Satanás hoje, para falar a meu respeito como pai, como discípulo, o que Deus teria para dizer para o diabo?
Porque dá para enganar muita gente, mas não dá para enganar a Deus, e também não dá para enganar o diabo, porque o diabo, a semelhança do que fez com Jó, também está nos acompanhando. Os olhos de Deus nos acompanham e os olhos do capeta nos acompanham também. Agora preste atenção. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Nós estamos vivendo um momento muito sério na nação. Nós estamos vivendo no momento que antecede as eleições. E nós temos duas opções. Duas opções. E não é, e preste atenção, aqui não é uma questão, é Lula ou Bolsonaro, é algo mais amplo do que isso, é algo mais sério do que isso. O que está em jogo são valores, o que está em jogo são princípios, o que está em jogo são fundamentos. Preste atenção. O governo é apenas o resultado daquilo que o povo é. Porque quem coloca o governo lá é o povo. Então, o governo é simplesmente o resultado daquilo que o povo é. E eu tenho visto muita gente dizendo, nós não podemos votar em alguém que representa um partido que está validando o crime, validando a corrupção, validando o ilegal, validando o imoral. Agora preste atenção, está tudo certo. A gente precisa votar em alguém cujos valores que defende faz sentido com os valores que nós defendemos. Agora a pergunta é, nós estamos preocupados com os bilhões que foram roubados no passado por causa de uma corrupção sistêmica. Só que a gente precisa começar a corrigir aqui embaixo. Porque aonde é que nasce um corrupto? Lá em Brasília? Não. O corrupto nasce dentro de uma casa onde o filho vê o pai mentindo. O corrupto nasce dentro de uma casa onde o filho, junto com o pai no carro, chega no aeroporto, chega no shopping, e o pai estaciona o carro na vaga do deficiente, mas ele não é deficiente. Estaciona o carro na vaga do idoso, mas ele não é um idoso. Estaciona o carro na vaga de uma grávida, mas ele não está grávida. Isso também é corrupção. O corrupto nasce dentro de uma casa onde os filhos vêm, a mãe comprando uma bolsa Louis Vuitton pirata. O pai comprando um relógio Rolex pirata. Uma camisa do Flamengo pirata. Camisa do Corinthians pirata, camisa da seleção brasileira pirata. Ou então fazendo um gato para ter energia de graça, água de graça, internet de graça, roubando o sinal dos canais aí pago. Presta atenção. Marcando uma consulta, não avisa e não vai. Presta atenção. Vai vender um carro, o carro rodou 200 mil quilômetros, pede para alguém mexer lá, para voltar para 70 mil quilômetros, para ficar mais fácil para vender. Você é tão corrupto quanto os corruptos que roubaram bilhões de reais. Dá para você entender porque que Deus falou comigo, Josué, eu tenho pressa de curar os pais para salvar os filhos desta nação.
Se você for na Índia e entrar no Museu de Moody, você vai encontrar uma frase enorme. Essa frase é de Moody: seja a mudança que você quer ver no mundo. E hoje eu diria: seja a mudança que você quer ver no Brasil, seja a mudança que você quer ver na sua família, seja a mudança que você quer ver na sua igreja, seja a mudança que você quer ver no seu bairro, seja a mudança que você quer ver na sua rua. Tolerância zero àquilo que não glorifica o nome de Deus. Tolerância zero àquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Tolerância zero àquilo que não tem a ver com a nossa integridade de caráter. Um dia eu estava no aeroporto e eu fui manobrar meu carro. Era um aeroporto pequeno, não tinha câmera no estacionamento, e eu, sem querer, bati no retrovisor do carro e quebrei. Eu poderia ir embora dizendo: isso acontece com todo mundo, provavelmente esse carro tem seguro, e quem não erra? Não, eu quero ser a mudança. Eu escrevi meu nome no papel, coloquei embaixo o meu celular e disse: quebrei o seu retrovisor ao manobrar meu carro e quero pagar. Liga para mim. Não porque eu sou melhor do que você, é porque assim tem que ser qualquer pessoa íntegra. Eu me lembro que eu gostava muito de relógio pirata. E uma vez eu fui na Turquia, e o pessoal lá fala: não, é similar, é réplica, é similar. Lá tinha tudo similar. E um dia eu estou pregando para pastores, e eu estava com, não sei se era um Rolex ou um Mido, só sei que era um relógio caro, mas era similar. E eu pregando, e eu estava pregando sobre caráter, e eu pregando, no meio da mensagem, quando eu estou pregando, eu ouço a voz do Espírito Santo: você está pregando uma grande verdade com uma mentira no seu braço. Voltei para casa, peguei tudo aquilo. Isso aqui vai para o lixo. Meu filho: não, pai, dá para mim. Eu falei: não. Que não serve para mim, não serve para os meus filhos. Se eu não puder comprar o original, eu compro um original. Se eu não puder comprar um caro original, eu compro um barato original. Mas nunca mais o Espírito Santo vai dizer para mim: você está pregando uma grande verdade com uma mentira no braço. Hoje é dia de libertação. Quantos aqui vieram para ser tocados por Deus? Levante a mão e diga amém. Que a palavra de Deus nos transforme. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é um caráter digno de ser imitado. Meu pai morreu com 51 anos de idade num acidente de automóvel, e eu me lembro que foi a cidade, prefeito, foi os delegados, promotores, juízes, meu pai era muito respeitado na cidade. Estava lá no velório, na igreja, meu pai que havia morrido e o pastor vice-presidente que morreu também, estavam lá os dois caixões, e eu fui o último a ministrar naquele velório, e eu pude dizer: meu pai não me deixou uma fazenda com 10 mil cabeças de gado, meu pai não me deixou 50 propriedades alugadas, meu pai não me deixou dinheiro na bolsa de valores, mas ele deixou aquilo que não tem preço. Ele deixou aquilo que não tem preço. Ele deixou um caráter íntegro, digno de ser imitado. Aqui está o homem que dizia: podem me copiar, porque eu estou copiando Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Dia das Crianças,
O melhor presente que um pai pode dar para o seu filho é a certeza de que eles têm um pai que ama a mãe deles. O maior presente que os pais podem dar para os seus filhos é a certeza de que a mãe ama o pai deles. O apóstolo Paulo dizia em Efésios capítulo 5, verso 25, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ame a sua esposa sacrificialmente, porque este é o maior testemunho que você dá sobre casamento como ideia de Deus. O seu casamento inspira seus filhos. Sabe, um dia eu pedi para as meninas ficarem de pé, numa igreja, e elas ficaram de pé. Tinha lá umas 14 meninas nessa reunião, elas ficaram de pé. E a propósito eu perguntei: quantas de vocês querem ter um marido igual o seu pai é para a sua mãe? 9 gritou. Não! Pelo amor de Deus! Marido igual meu pai? Não! Prefiro morrer solteira. Sabe, eu tenho 3 filhos casados. Quando o Douglas, que se casou primeiro, foi casar, eu disse: Douglas, você vai se casar e eu vou chamar um pastor conhecido para fazer seu casamento, e de repente eu entro junto com a sua mãe e tal. Ele disse: não. Eu só caso se você fizer meu casamento, porque o seu casamento eu conheço, o seu casamento me inspira. A Letícia foi casar, eu disse: Letícia, eu vou entrar com você, e um outro pastor faz o casamento. Falou: não, pai, senhor entra comigo e faz meu casamento, porque o seu casamento eu conheço, o seu casamento me inspira. O Pedrinho foi casar, eu disse: Pedro, eu vou chamar alguém para fazer o seu casamento, vai ficar bem legal, o pai vai ficar emocionado. O Pedrinho é um filho do coração, que chegou em casa com 24 horas de nascido, hoje ele tem 25 anos de idade, e ele é ministro de louvor, casou com a Kelly, que é ministro de louvor também, e é uma bênção. Eu disse: eu vou chamar alguém para fazer o seu casamento. Ele falou: não, pai, não. Se emociona, mas o senhor vai fazer meu casamento, porque o seu casamento eu conheço. E o seu casamento me inspira. Se o seu casamento não inspira seus filhos, você precisa marcar aí um site: casamentocurado.com.br. Tem que ir lá para a nossa clínica de restauração de casamento. O seu casamento precisa inspirar os seus filhos. Saber que é amado por pais que se amam permitem ao filho uma serena vivência de segurança, repouso, confiança, tranquilidade. Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas em seu coração. Repete comigo: gerar memórias positivas no coração dos filhos. Por que o filho pródigo, quando caiu em si entre os porcos, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com a minha tia, sim ou não? Levantar-me-ei e irei ter com a minha avó, sim ou não? Levantar-me-ei e irei ter com o pai daquele meu amigo vizinho, porque ele é gente boa, sim ou não? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Diga: meu pai. Por que ele sente saudades de casa? Porque ele tinha um pai que durante todo o tempo gerava memórias positivas no coração dos filhos. Primeiro, era um pai generoso, porque um pai que coloca pão com fartura na mesa daqueles que para ele trabalhava,
é um pai que se preocupava com o pão nosso de cada dia na mesa de todos. Era um pai generoso. Segundo, era um pai partilhador. Mesmo sendo rico e possuindo muito, ele não se deixava possuir por aquilo que ele possuía. Ele partilhava. Como prova disso, ele deu 2/3 da herança para o mais velho e 1/3 da herança para o mais novo. Ele era um pai acessível, porque o filho fala com ele, o filho conversa com ele, e não é uma conversa fácil, é uma conversa difícil, porque é um filho pedindo a herança com o pai vivo, o que significava dizer: eu desejo que você morra, esse é meu desejo. Era um pai esperançoso, porque ele se despede do filho, ou o filho se despede dele, vai embora para viver uma vida dissoluta. E o texto da parábola coloca esse pai na varanda e na janela todos os dias esperando a volta do filho. Era um pai esperançoso, sonhador. Ele era um pai perdoador. Era um pai gracioso. Porque quando o filho volta, é interessante que, dentro daquela cultura onde a família era patriarcal e a figura do pai era soberana, pelo que o filho fez, ele poderia mandar matar o filho. Mas ele não faz isso. Em vez de mandar matar o filho, ele reparte o que tem com o filho. E quando o filho volta sem nada, cabeludo, barbudo, mal cheiroso, ao encontrá-lo, não há cobrança. Vamos contextualizar: cadê o carro, cadê as joias, cadê os dólares, cadê o dinheiro? Não há uma cobrança, porque esse pai, por causa da graça que encharcava o coração dele, gente, sempre era mais importante do que coisas. E ele beija, abraça e faz o contrário. Em vez de castigar, em vez de mandar para o quartinho dos fundos, em vez de dizer: não te falei, você foi estúpido, ingrato, não. Ele beija, abraça, manda colocar alparca nos pés, anel no dedo, veste-o com vestimentas festivas, porque sobretudo ele tinha um coração perdoador, e o perdão é a encarnação da graça. Ele não era só generoso, partilhador, acessível, esperançoso, perdoador, mas ele era carinhoso, porque ele beija, ele abraça. A pergunta que fica é: quais são as memórias que nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Um dia, eu ministrava em um determinado lugar, e um homem muito rico veio falar comigo. Esse homem, nesta época, tinha acho que 12 fazendas. E esse homem dizia: me ajuda, eu pago qualquer preço, me ajuda a trazer de volta meu filho de 14 anos, que saiu da minha casa para visitar a avó, nunca mais voltou e não quer voltar, e eu sei que é por minha causa. Agora, que tipo de pai é esse? Quais foram as memórias que esse pai gerou no coração desse garoto? A minha filha trabalhou num asilo, e ela cuidava de muitos velhinhos, e ela contou para mim que um velhinho, não sei se caiu da escada e morreu, só sei que esse velhinho morreu, e deu tempo de levá-lo ao hospital, e lá ele morreu. Nenhum filho quis fazer o velório, quis cuidar de tudo para enterrar o pai, nenhum filho. Todos os filhos se negaram. Foi necessário o juiz mover uma ação para que um dos filhos assumisse essa responsabilidade. Agora a pergunta que fica: será que os filhos eram tão ruins assim? Ou será que esse pai gerou
tantas memórias amargas, ao ponto de os filhos serem um depósito de mágoa, ressentimento, ódio. Recentemente, eu acompanhei os momentos finais de um homem, que alguns da sua família são próximos, e eu ouvi algo assim: ele foi tão ruim, ele foi tão abusador, inclusive sexual, que ninguém quer ir vê-lo no hospital. Quais são as memórias que os pais estão gerando no coração dos seus filhos? Quais foram as memórias que os seus pais geraram no seu coração? Meu pai, me lembro que todos os dias ele acordava às 5 horas da manhã para orar e ler a Bíblia. E quantas vezes nós acordamos 3 horas da manhã? Ele já estava na sala, ajoelhado, com o rosto banhado de lágrima, orando pela igreja, orando pela família, orando pelo Brasil. Eu me lembro um dia que eu estava ajoelhado orando no meu escritório, que ficava em cima. A Letícia e o Douglas, meus filhos, eram pequenos, e eu estava orando. Sabe aquele momento que você está conectado com o céu, sentindo assim o mover da glória de Deus no ambiente do escritório, e eu ajoelhado e chorando, e orando e chorando. A Letícia e o Douglas subiram para me dar um susto, e aí eu me lembro que eles chegaram assim na porta, eles abriram rápido para me dar um susto, mas quando eles abriram e me viram ajoelhado, prostrado, com o rosto banhado de lágrima, clamando ao Senhor, a Letícia cochichou com o Douglas, fechou a porta assim e disse: vamos descer, o pai está orando. Que memória extraordinária. Um dia eu estava deitado com a minha esposa na rede da nossa varanda. Eu tenho assim uma varanda e nós temos rede lá, e eu estava ali naquele momento carinhoso, eu e a minha esposa, não é? Naquele tempo gostoso, romântico na rede. E eu percebi, de repente, quando eu olho assim, os meus filhos filmando a gente, mentalmente fotografando a gente. Que memória! Que memória! Quais são as memórias que você tem gerado no coração dos seus filhos? Quais são as imagens que estão filmadas no coração dos seus filhos? Todo filho precisa de um pai que, à semelhança de Jó, que sacrificava sempre pelos seus filhos. Todo pai precisa de filhos como o filho pródigo e o seu irmão mais velho. Pais que geram memórias. Os nossos filhos precisam chegar ao ponto de olhar para nós e dizer: pai, eu vejo Deus em você. Mãe, eu vejo o Espírito Santo na senhora. Significa que nós estamos gerando memórias positivas. E eu quero terminar dizendo a você que todo filho quer pai, quer mãe que reconheçam o poder de uma declaração de amor. Se não, veja o que está escrito em Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Diga: meu filho amado. Outra vez: meu filho amado.
Jesus fez algo, ou melhor, Deus fez algo que todos nós deveríamos fazer. Jesus ia ser levado ao deserto pelo Espírito Santo para o maior enfrentamento da história. Jesus ia enfrentar Satanás cara a cara. E antes que Jesus fosse levado para o deserto, Deus resolveu fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Preste atenção. Isso foi dito de uma forma que quem estava próximo provavelmente ouviu, ou Jesus compartilhou isso com os seus discípulos. Quando Jesus saía das águas batismais, Deus faz uma declaração de amor. Isso aqui é a mais bela declaração de amor de um pai para o filho. Eu sei que meu filho vai para o deserto. Eu sei que ele vai para o maior enfrentamento da história. Eu sei que meu filho vai enfrentar aquele que é astuto, um psicólogo milenar, e que vai tentar mexer em áreas que são fundamentos. Então meu filho precisa ir para o deserto, enfrentar Satanás com duas certezas. Primeiro, sou filho. Segundo, sou amado. Primeiro, sou filho. Segundo, sou amado. Essa é a voz que Deus grava dentro de Jesus. Essa é a voz que o Pai deixa gravada no coração do filho. Ele vai para o enfrentamento, mas vai com duas certezas: sou filho, sou amado. Presta atenção. Nunca nós vimos tantos jovens fazendo uma opção, segundo a palavra, equivocada quanto à sua sexualidade. Nós nunca ouvimos e vimos tantas meninas se declarando homossexuais, tantos rapazes se declarando homossexuais. Guardem isso. A homossexualidade, na maioria das vezes, tem como causa base o sentimento de orfandade. O sentimento de orfandade anda junto com a homossexualidade. Na verdade, muitos, atrás de abraços de homem, buscavam abraço de um pai. Muitas, atrás de abraço de mulheres, buscavam abraço de mãe. Por isso os nossos filhos precisam sair de casa com duas certezas: sou filho, sou amado. O menino diz: na minha casa não falta amor demonstrado através de afeto do meu pai. E a menina diz: não falta amor demonstrado através de carinho, afeto da minha mãe. Os nossos filhos precisam sair de casa com essas duas certezas. E quem é que não precisa disso? Preste atenção. Nós nascemos com fome de amor e com desejo de amar. Isso está na nossa natureza. Ser amado e amar. E é papel do pai, é papel da mãe, suprir esta necessidade básica do ser humano desde criança. Há poder nas nossas palavras, preste atenção, há poder nas nossas palavras. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Sou filho amado. Isso tem que ir gravado dentro do coração dos nossos filhos. Eu me lembro que minha filha Letícia estava dando um pouco de trabalho na pré-adolescência, e ela sempre foi de escrever. Um dia eu entrei no carro para viajar e ela tinha deixado assim um bilhete. Eu pego o bilhete, ela escreveu assim: pai, eu ainda não sou a filha que o senhor quer que eu seja, mas Deus está trabalhando, pai. Te amo. Boa viagem. Quem não precisa disso? Eu me lembro que eu assumi 2 compromissos errados. Eu assumi, um compromisso em 2 datas erradas, porque a minha esposa faz aniversário praticamente no Dia das Mães, o próximo ali, ou no sábado ou no domingo. E eu assumi um compromisso, aniversário dela, Dia das Mães. Eu não prestei atenção e não dava para cancelar, porque tinha inscrições envolvidas, não dava. Aí eu cheguei para minha esposa e pedi perdão para ela, isso já faz uns 18 anos, eu pedi perdão para ela, prometi que nunca mais faria isso, aí eu ia fechar a agenda no início do ano, no Dia das Mães, aniversário dela, e viajei. Quando eu cheguei lá onde eu ia ficar hospedado, que eu abro a mala, tinha um bilhete desse tamanho dela. Eu falei: meu Deus, é uma bronca. Prega para a família e não vive o que prega. Pega sobre casais, está destruindo seu casamento. Quando eu abri, estava escrito assim: Jô, te amo. Já estou com saudade. Volte logo. Quando eu abro a minha Bíblia, tinha outro bilhete: Jô, já estou morrendo de saudade. Volte logo. Beijos, te amo. Quando eu peguei o blazer, outro bilhete dentro do blazer: te amo. Quando eu peguei minha agenda, outro bilhete. Quando eu peguei meu sapato, outro bilhete. Ela deixou uns 20 bilhetes na mala: te amo. Falei: vai ter avivamento quando eu voltar para casa. Te amo, te amo, te amo, te amo. Quem não precisa disso? Eu me lembro que eu fazia exposição do meu material nas convenções da minha igreja. E eu estava no Mineirinho, em uma convenção. E aí, de repente, vinha saindo do salão convencional um pastor que já está com o Senhor. Ele tinha uns 86 anos de idade. E eu o respeitava muito. Ele ia saindo assim, carregado por um discípulo. Eu fui até ele, abracei ele. E aí, quando eu abracei ele, eu disse: pastor José Pimentel, que alegria vê-lo. E aí eu abracei ele. E quando eu ia me soltando, ele me puxou assim, encostou o rosto enrugado dele no meu, e ele disse no meu ouvido assim: ah, Josué, se você soubesse como eu te amo. Ah, Josué, se você soubesse como eu te amo. Eu nunca ouvi isso do meu pai. Meu pai me amava do jeito dele, mas ele nunca verbalizou isso para nós, filhos. E isso foi tão forte e poderoso, que eu estou pregando a vocês e parece que eu estou ouvindo o eco desta voz. Ah, Josué, se você soubesse como eu te amo. Cadê o irmão do teclado aqui, para ficar bem romântico essa parte aqui? O meu filho Pedro, ele não tinha mais do que 11 anos de idade. E como ele é um filho do coração, eu queria que ele tivesse a certeza de que ele era amado por mim. Eu escrevi esse texto e eu colei na parede do quarto dele e pedi para ele ler durante 7 dias, de manhã e à noite. Vamos lá. Quero ver se você é bom mesmo agora, hein? Faz aí um fundo musical para declaração de amor. E eu escrevi assim para o Pedro: Pedro,
meu filho amado, filho da graça e do amor, amor que tem a sua origem no coração do Senhor. Sua vida é preciosa, sua vida é um presente, sua vida enriquece a vida da gente. Meu filho, meu discípulo, minha ovelha, minha joia rara, meu grande amigo, seja sempre um valente, corajoso e constante, seja luz, seja puro, seja sempre um discípulo de Jesus. Viva a sua vida para a glória do eterno Deus. Te amo, seu pai Josué. Passaram-se alguns dias, eu estava olhando o Facebook do Pedro e eu encontrei esse texto que ele escreveu para mim. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por me escolher. Muito obrigado por me amar. Muito obrigado por me suportar. Muito obrigado por não desistir de mim. Muito obrigado por me ensinar a ser o homem que quero ser. Muito obrigado por existir. Eu te amo. Eu fiz aniversário. Toda a igreja se reuniu para celebrar o meu aniversário. Minha mãe, meus irmãos foram todos. Minha mãe estava saindo com a minha irmã Laodiceia. Ela estava saindo por causa da idade, saiu mais cedo. O Pedrinho pequeno foi até o vidro do passageiro onde minha mãe estava. E ele bateu no vidro e disse: vó, vó, vó. Minha mãe abriu. Fala, meu neto. E o Pedro disse a frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele disse assim: vó, muito obrigado por emprestar o seu filho para ser o meu pai. Muito obrigado, vó, por emprestar o seu filho para ser o meu pai. Vamos ficar de pé. Sabe, eu quero orar por você, pai, que não teve o pai que você gostaria de ter tido, mas você quer ser o pai que você não teve. E hoje eu não vou orar pelas mães aqui, hoje eu vou orar pelos pais. Então eu gostaria que todos os pais viessem aqui na frente. Você que é pai, vem aqui na frente. Eu quero orar por todos os pais. Sabe, quando o pai assume o sacerdócio da casa, quando o pai assume o seu ministério profético na casa, quando o pai assume a liderança da casa, toda a casa muda, toda a família muda. É crer no Senhor Jesus Cristo que será salvo você e a sua casa. A grande pergunta é: será que eu estou sendo o pai que eu não tive? Será que eu estou sendo o pai que os meus filhos precisam? Será que eu estou sendo um pai que está gerando memórias positivas no coração dos filhos? Ou será que eu estou reproduzindo a ferida que em mim causaram? Ou será que eu gostaria que você liberasse perdão para o seu pai? O seu pai que foi um pai ausente, perdoa o seu pai. O seu pai que abandonou a família, perdoe seu pai. O seu pai que você nem conheceu, perdoa o seu pai. O seu pai que te agrediu,
pensando que era a melhor forma de disciplinar, perdoe seu pai. O seu pai que não foi o pai que você tanto gostaria que ele tivesse sido, perdoe seu pai. Perdoe o seu pai e faça um propósito de ser o pai que você não teve. Saia daqui dizendo: eu entendi a palavra de Deus. Eu entendi o que Deus falou ao meu coração hoje. Eu quero sair daqui com o desejo de ser a mudança que eu desejo ver na minha casa. Sai daqui decidido, porque decisão decide o nosso destino. Esse é o presente maior que nós podemos dar para as nossas crianças. Hoje eu saí com os meus netinhos, porque os dois pais estavam viajando e pediram para eu fazer com a minha esposa esse papel hoje de pais dos netinhos. E como eu pude gerar memórias positivas no coração da Luísa, no coração do Joaquim, no coração do Davi. Nunca é tarde para corrigir o erro. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para dizer não àquilo que não está certo, que não está correto. Nunca é tarde para dizer sim à vontade de Deus para a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Comece a pedir. Comece a liberar perdão para o seu pai. Comece a liberar perdão para sua mãe, se por acaso ela também falhou, errou. E depois comece a pedir perdão a Deus, porque você talvez falhou em algumas áreas como pai, mas que a partir de hoje vai ser tudo diferente. Comece a orar. Senhor, nós estamos na tua casa e nós estamos na tua presença, e a tua palavra veio ao nosso encontro de forma clara, objetiva. A tua palavra que é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra que é a água que nos limpa, a tua palavra que é como espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, a tua palavra que é a verdade que nos liberta, a tua palavra que é a verdade que nos corrige. Nós queremos liberar perdão para os nossos pais. Quantos pais não foram o que deveriam ter sido? Quantos pais não fizeram o que deveriam ter feito? Quantos pais falaram o que não deveriam e machucou, feriu? E hoje o pai aqui presente é um pai ferido, machucado, que foi agredido na sua infância, mas que precisa ser um pai diferente. Por isso nós liberamos perdão para os nossos pais, nós liberamos perdão e dizemos: eles não nos devem mais nada. Nós estamos colocando tudo ao pé da cruz, e agora nós pedimos perdão se falhamos, se não fomos tão presentes como deveríamos, se não fomos tão solidários como deveríamos, se não ouvimos com tamanha empatia como deveríamos, se não fizemos aquilo que um pai sacerdote deve fazer, ou um pai profeta deve fazer, ou um pai amigo deve fazer. Nos perdoa. Nós estamos voltando para casa hoje, decididos a ser diferente, decididos a ser pais melhores, decididos a colocar no lugar o que está fora do lugar, a tirar o excesso para ficar só o essencial. Dá-nos clareza em relação à nossa missão, ao nosso sacerdócio, ao nosso ministério dentro de casa, e que a partir de hoje a nossa casa seja lugar de cura, lugar de bênção, lugar de perdão, lugar de vitória. Faz com que o nosso coração transborde de amor, para que a nossa casa seja uma central terapêutica do amor. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão assim, por favor. Eu quero declarar que sua casa é lugar de bênção, sua casa é lugar de vitória,
Sua casa é lugar de salvação. Sua casa é lugar de perdão. E eu profetizo que nesta noite se levanta aqui um exército de pais profetas, pais sacerdotes, pais que serão pastores da sua casa, pais que serão a mudança que desejam ver na família, e através da vida destes pais vai acontecer a revolução do amor dentro de casa. Pais que vão declarar amor aos filhos, pais que vão dar carinho aos filhos, pais que serão o sacerdote da casa, pais que farão toda a diferença na família. Eu declaro que a sua casa, a partir de hoje, como nunca foi, será lugar de cura. Se você crê, aplauda ao Senhor nessa noite. Agora, eu gostaria que todos fizessem isso. Declare uma palavra de bênção dizendo: a sua descendência vai ser poderosa na terra, em nome de Jesus. Faça isso. Dê um abraço enquanto eles cantam. Dê um abraço, pelo menos 10. Aí também a irmã. Abrace a sua irmã ao lado do seu irmão e diga: a sua família vai ser poderosa, a sua descendência vai ser poderosa.